Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Duocast. Antes de começar com a nossa entrevista de hoje, aquele pedido de sempre, te inscreve no nosso canal do YouTube, caso você ainda não esteja inscrito, segue a gente lá nas nossas redes sociais, além do YouTube a gente está lá no Spotify, estamos no Instagram também, ativa o sininho para que toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você receba aí a notificação. Esse engajamento é muito importante para a gente. Se você está assistindo é porque você curte o que a gente compartilha aqui, todos os episódios. Então, por favor, nos dê essa ajuda para quem está começando nesse projeto novo, que tem tanto carinho, e tanto empenho e tanto amor. Antes de chamar a minha entrevistada de hoje, quero fazer um agradecimento, claro, à Morena Store, a loja que me veste, pode vestir você também. As redes sociais da Morena estão passando aqui. Entra lá, dá uma olhada nos looks, te inspira também, que a coleção nova da Morena Store tá incrível. Vou chamar a minha convidada de hoje, tenho a alegria de estar dividindo aqui a bancada do Duocast com uma mulher que, da mesma forma que eu, também é mãe, Aline Barbosa, mãe de 4 filhos, hein? Corajosa, ainda mais hoje em dia, 4 filhos. Aline Barbosa, que é uma mulher negra, mãe de 4 filhos e o principal, gente, ela é mãe solo. Por que a gente chamou ela aqui no Duocast? Porque a história de vida dela, por si só, já carrega muita força, muita resiliência, fala muito também de amor próprio e de autocuidado. Eu tenho certeza absoluta que a história da Aline vai inspirar você, principalmente se você é mulher e é mãe. Aline, obrigada pela tua presença com a gente hoje aqui. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Espero que a minha história possa inspirar e motivar mulheres, mães e mostrar que depois da maternidade existe vida sim. Com certeza. Aline, vamos começar então falando um pouquinho sobre essa maternidade solo, né? Que é isso que tu compartilha muito nas tuas redes sociais, tu mostra esse dia a dia e tu fala sobre isso como maneira de encorajar outras mulheres. Mãe solo de 4 filhos, como é que isso pode ser? Então, quando eu me tornei mãe pela primeira vez, eu sempre falo, né? Eu nunca quis ser mãe, não era algo que eu queria, que eu sonhava. E hoje eu ter 4 filhos eu fico assim, nossa, eu tenho tantos filhos já. Eu me tornei mãe com 19 anos, de uma relação casual, e foi um tremendo susto, assim, pra mim, porque eu não esperava e não imaginava que aquilo iria acontecer. Mas eu enfrentei, né, e dei andamento, né, na minha gestação, e eu já fui mãe solo de primeira. De tremer. De uma hora para outra, eu tinha uma outra pessoa que dependia de mim 24 horas para tudo, e foi uma grande mudança na minha vida, né? Mas ter a minha família como rede de apoio foi fundamental, porque eles me encorajaram e me ajudaram a não desistir do que eu queria, né? De seguir a minha vida, estudando, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem todo aquele julgamento, né, da sociedade, os olhares das pessoas, o que as pessoas falavam. E eu, naquela época, achava que eu e a minha filha, nós não éramos uma família, né? Que para ser uma família tinha que ser a mãe, a filha, mas também tinha que ter o pai. E quando a minha filha tinha uns 4 anos, mais ou menos, eu entrei em um relacionamento. Que foi onde eu achei, nossa, agora a minha família tá completa e agora eu cheguei onde eu queria, né? Depois de um tempo eu engravidei pela segunda vez e eu queria muito. Foi, nossa, sabe quando aquele desejo da mulher de ser mãe, foi a primeira vez que eu tive aquela vontade de ser mãe novamente. Então eu engravidei do Vicente e só que a relação, ela foi dando sinais, né? Eu sempre falo que a gente sempre tem os sinais, mas às vezes a gente enxerga e outras vezes não. E eu não queria enxergar o que já estava ali na minha cara. Que sinais que eram esses ali?
ai, que não era uma relação totalmente saudável, sabe? De situações até de traições e tudo mais que não queria enxergar. Pelos filhos, tu acha? Pra manter aquela família que tu tanto buscava? Exato, Pai, mãe, filho. exato, para manter aquela família que eu buscava. E nisso também a gente vai criando uma dependência emocional, né? E eu sempre falo isso, que quando a gente é dependente emocional de outra pessoa, é muito difícil sair dessa relação. É muito difícil. E a gente não consegue enxergar, a gente não consegue escutar o que as pessoas ao nosso redor também falam, né? Vão achar, não, eu tô feliz assim, é minha família, eu vou lutar pela minha família. E passou algum tempo, e daí eu engravidei pela terceira vez. E que foi um susto, assim, eu não esperava. Mas segui, né, com a gestação também, meu filho nasceu. E quando ele tinha 3 meses, foi a primeira vez que, de fato, a gente se separou. Ai, a gente se separou, eu fui embora com as crianças. E ali eu tava decidida a não continuar mais naquela relação. Mas tem outro ponto que é o apoio. E naquele momento eu precisava de um apoio para continuar firme na minha decisão de não voltar daquela relação. Mas ao mesmo tempo, eu ainda era, né, dependente emocional, mas também eu tinha uma dependência financeira, porque eu não estava mais trabalhando formalmente. E eu escutei assim, porque quando eu escutei essa frase, quando nós somos mães, a gente tem que aguentar muita coisa pelos filhos, principalmente se a gente ter filhos. É essa frase que é muito perigosa, né? O que é esse aguentar? E mais, aguentar de quem? De quem deveria nos dar suporte. Na verdade, é muito perigosa essa frase. Que bom que tu fala mesmo, porque eu também já ouvi isso muitas vezes. E ali eu tive que voltar atrás na minha decisão. E voltei atrás. Por um tempo as coisas ficaram ok, mas depois eu fui vendo que aquela relação não era mais pra mim. Só que é aquilo, né? A mulher, quando ela começa a cair na real, ela vai entendendo, só que demora um tempo pra sair daquela relação. E eu vi que não, que aquilo que eu sentia não era amor, que eu não amava aquela pessoa, que eu não queria estar com aquela pessoa. E foi passando o tempo, e eu decidi que eu queria voltar a trabalhar. Eu queria voltar a dar aula. E quando eu voltei tava fazendo entrevistas, assim, porque um dia eu me senti mal. Me senti mal, 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 e estranho. E daí eu fui no médico. Quando eu fui no médico, eu tava grávida. Pela quarta vez. Nossa, ali o meu mundo caiu. O meu mundo literalmente caiu. E eu falei, não acredito nisso, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Tanto que eu não queria contar pra ninguém que eu tava grávida, porque eu sentia vergonha. Tava pensando, nossa, eu vou ter 4 filhos agora, como é que as pessoas, o que as pessoas vão pensar? Eu só pensava nas pessoas, sabe? Eu não pensava em mim. Eu pensava, o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar? Como que eu vou falar isso pra minha mãe? Como que eu falo isso pra minha família? Porque tu tava num relacionamento que as pessoas já sabiam que não tava te fazendo feliz. Sim, e eu não sabia como que eu iria falar, né? E eu tava muito preocupada com o que as pessoas iriam pensar de mim. E ali eu entrei numa depressão. Hoje eu sei que era uma depressão, mas quando eu estava ali naquela situação, naquele momento, eu não sabia que era uma depressão. E como eu sou professora, eu sempre tive muita facilidade em escrever textos, né? E eu sou uma pessoa também que não gosto, hoje já mudei isso, mas eu não gostava de falar para as pessoas sobre os meus sentimentos. Então, quando o meu ex-marido ele chegava em casa,
Ele me emprestava o celular dele, porque eu não tinha um celular, e eu entrava nas redes sociais, e foi onde eu fiz a minha conta no Instagram, porque eu não tinha conta no Instagram. Eu fiz uma conta no Instagram, e há 7 anos atrás era muito diferente do que é hoje, né? Então era mais ali fotos, né? Então eu postava uma foto e escrevia um texto. A minha conta era privada, e eu escrevi um texto sobre o que eu estava sentindo. E eu sempre sentia que depois que eu escrevia aqueles textos, eu me sentia um pouco mais aliviada. Era uma escrita terapêutica. Porque eu passava o dia inteiro sozinha em casa, porque as crianças eles iam para a escola, ficava o dia inteiro na escola, porque também nessa época eu tinha voltado com uma situação financeira muito ruim. Então, eles ficavam o dia inteiro na escola e eu ficava o dia inteiro sozinha, grávida, sem ter ninguém para conversar, sem entender o que sem entender o que estava acontecendo. Então, eu esperava ansiosamente pelo aquele momento à noite, que eu ia ter o acesso ao celular e iria escrever aqueles textos. Sim. E daí foi indo, e uma pessoa que eu prefiro fechar. Eu disse, não, vou... Daí um dia eu decidi abrir. Eu abri o meu perfil, comecei a escrever aqueles textos e eu comecei a ter seguidores, né? Porque muitas mães começaram a se identificar com aquilo que eu escrevia. Sim. Só que eu não tinha um celular, então eu não tinha como estar ali a todo tempo, né, respondendo ou estar ali. Não era todos os dias também que eu conseguia, né, ficar ali acessando. E daí eu fui num evento, eu tava com 6 meses de gravidez. Ai, nunca vou esquecer aquele dia. Porque daí eu acompanhava outros influenciadores que falavam sobre maternidade, né? Então eu fui nesse evento, e era um evento de uma influenciadora que era um evento de maternidade. E eu fui, assim, não conhecia ninguém, eu fui sozinha. E quando eu cheguei lá, eu vi várias influenciadoras que eu acompanhava, e eu fiquei, nossa, que maravilhada com aquilo ali, né, que eu tava vendo, e teve palestras sobre maternidade. E aí viu que era aquilo que você queria. E aí eu comecei a entender o que eu tava passando, que aquilo que eu tava sentindo era uma coisa normal, que muitas mulheres passavam por aquilo ali também. E foi ali que eu entendi que o que eu fazia era criar conteúdo, só que eu não sabia. E ali eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu disse, não, é isso que eu quero. Um dia eu também quero estar, assim, num palco falando sobre a minha história. Então, é isso que eu quero, assim. E eu fui embora, fiquei com aquilo na cabeça. E eu pensei, não, mas eu preciso ter um celular, né, também para ficar mais tempo, assim, mostrando, mas ainda não tinha como eu comprar naquela época, eu continuei ali. E nisso a minha filha nasceu, né, a Antônia nasceu, e eu comecei a postar mais, assim, também. Consegui comprar um celular usado na época, eu nunca vou me esquecer, assim, eu paguei R$ 275 o celular. E aí eu comecei. Que legal. Deixa eu te perguntar ali no evento que você falar, né? Você disse que já era um relacionamento que dava sinais, de que ele era um relacionamento saudável. Falou um pouco da questão que as traições seriam alguns desses sinais. De repente tem alguém nos ouvindo que tem essa dificuldade de identificar, né? Será que é um relacionamento abusivo? Será que eu dou mais uma chance? Nesse tempo todo que tu ficou com os pais dos teus 3 filhos, vocês chegaram em algum momento conversar, buscaram uma ajuda para reverter aquela situação, para melhorar aquele relacionamento? Ou só tu fez isso, ele não foi muito receptivo? Porque a gente sabe que quando o relacionamento termina, não é da noite para o dia, né? Não é uma situação. São um conjunto de situações. Vocês chegaram a tentar ir mais a fundo e ter esse olhar para o relacionamento de vocês? Não. E assim, muitas mulheres pensam que abusos são só, digamos que, agressões físicas. Só que existem vários tipos de abusos, né? E um dos maiores são os abusos psicológicos, né? Que é tudo aquilo que a pessoa causa em ti. Então, eu sempre escutava que eu era louca, que eu tava vendo coisa onde não tinha,
que eu tinha que, digamos que assim, porque eu trabalho o dia inteiro, fico em casa o dia inteiro, sabe? Coisas desse tipo. Sim. Então, Validando, né? isso, Desenvolvendo. exato. E as pessoas ao meu redor, como, mas ele não bate em ti, ele não te maltrata, entende? Então, tá fazendo tempestade num copo d'água. Mas só quem tá ali dentro daquela relação que consegue entender o que tá acontecendo. Claro. Só que também, muitas vezes, a gente sente o que tá acontecendo, mas não consegue compreender, né? Como que eu faço pra sair dessa situação? Porque quando tu é dependente emocional de alguém, em vários momentos, nossa, a relação tá muito boa, mas daí depois a relação começa a ficar ruim, e depois ficava boa de novo, e era isso que acontecia. Sim. Né? Tinha momentos que a relação estava muito boa, outros momentos que não, e ficava numa montanha russa, sabe? Sim. Só que todos esses altos e baixos vai te causando traumas e vai te ferindo, assim, em diversos pontos, né? Com certeza. E a tua decisão também, assim, de te manter, porque tu já me relatou isso, né? Depois que houve a separação, ele tentou voltar e aí que decidiu não voltar. Quer dizer, tu optou, não, eu não vou retornar para esse relacionamento. É uma decisão que envolve, eu acho, muita coragem também. Para tu decidires, mesmo um filho só, eu já imagino, mas com 4 filhos, tu decidir, não, eu vou dar conta, eu não quero voltar para esse relacionamento. Hoje tu fala disso com uma naturalidade, porque já passou, né? A ferida não dói mais, como a gente diz. Mas na época, foi muito sofrido para ti assumir isso, eu vou ser uma mãe solo de 4 crianças e vou dar conta com a rede de apoio que eu tiver ou que eu não tiver, ou para ti foi muito natural? Foi bem difícil. Porque, assim, a maneira como aconteceu, né, essa separação foi difícil. Na verdade, eu já não tinha mais nenhum sentimento. Então, no momento em que aconteceu a separação, que foi de uma forma inesperada, porque não houve, assim, uma conversa. Vamos nos separar, estou indo embora. Não. Foi um dia que eu saí com os 4, né, fui no circo com as crianças, e quando eu voltei, tinha um bilhete dizendo que estava indo embora. Foi assim, dessa forma. E ali naquele momento, eu não conseguia dizer, me sinto triste. Eu não senti nada. Eu só falei, ok. Sim, já era um sinalizador. Sim, eu só falei, ok. E segui a minha vida. Só que, em contraponto, né, eu não tinha um emprego. E eu tava ali sozinha nos 4. E só que, num primeiro momento, eu pensei, eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa pra... Mãe, né? Eu vou me virar. Eu vou me virar, sim. E daí eu pensei, eu não, naquele momento não tinha como eu voltar a dar aula, porque, enfim, a logística com 4 crianças, ela é totalmente diferente, principalmente Eu imagino. para trabalhar fora. Sim. Só que que nem eu falo, tenho muitas habilidades, né? Sim. E eu comecei a fazer doces. E eu comecei a vender doces. E aquela venda de doces, só que eu já vendia, antes da separação, já acaba vendendo, assim, doces, né? E comecei a intensificar mais, né? Divulgação e tudo mais, para poder ter mais clientes. Só que o que aconteceu? Em março veio a pandemia. E quem é que iria comprar doce para festa se estava tudo fechado e ninguém ia fazer festa nenhuma? Sim. Então foi onde eu olhei e disse, não, eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que usar o meu Instagram a meu favor, porque nessa época eu ainda não monetizava, não recebia nenhum valor. E eu tinha, assim, uns 10 mil seguidores, mais ou menos. E daí eu comecei a criar conteúdo. E daí, como tinha pandemia e tinha muitos comércios que começaram a depender do online, eu comecei a oferecer o meu trabalho para as empresas ali locais, né, próximo de onde eu morava,
pra divulgar. Que legal. E aí foi. E daí foi indo. E conseguiu sustentar eles. Sim. Que bacana. Aline, me conta outra coisa, assim, hoje, 2025. Qual é a dificuldade, a maior dificuldade, porque eu imagino que não seja só uma, né? A maior dificuldade é 2025, a nossa sociedade estabelecida como ela tá. Qual é a maior dificuldade que tu encontra em ser mulher, negra e mãe solo? Porque a gente sabe que muitas vezes parece que a mãe solo ela é invisível. Ela é muito invisível, ela é muito marginalizada algumas vezes. A mãe, por si só, parece que depois que a gente vira mãe, o nosso título é só esse. Parece que se esquece que antes da mãe veio a pessoa, tem uma empreendedora, tem uma... Enfim. Sim. Mas qual é a maior dificuldade que tu encontra hoje, que tu percebe do teu lugar de fala mesmo agora? Que tu vê hoje no teu dia a dia? Eu acredito que uma das maiores dificuldades é manter a saúde mental em dia para lidar com tudo. Isso é a maior dificuldade. Por quê? Eu preciso estar muito bem para estar cuidando deles. Sim. Porque eu também preciso cuidar da saúde mental deles. É uma responsabilidade imensa. Exatamente. Exatamente. Então, para mim, essa é uma das maiores dificuldades, porque se eu não estiver bem, como que eu vou conseguir trabalhar? Como que eu vou conseguir cuidar deles? E eu já me blindei, de certa forma, dos comentários, sabe? Do julgamento. Sim, porque o julgamento, ele sempre vai acontecer. Tu fazendo certo, fazendo errado, sempre vai ter alguém para julgar. E eu vejo que as mães, em geral, elas sempre são muito julgadas. Se a mãe trabalha muito, ela é julgada porque não está trabalhando demais. Se fica em casa com os filhos, também é julgada por estar em casa com os filhos, sabe? Então... E até por outras mães, né? Quando a gente fala de julgamento, para ficar bem claro que não é só do homem para a mulher ou da sociedade. Dentre as mães também tem esse julgamento. Tem mulheres julgando a escolha de outras mulheres, né? Exatamente. E que, na minha opinião, às vezes é pior, hein? Sim. Porque é como se tivesse um padrão, né? Exato. Tem que ser assim. Jeito certo. Jeito ruim, gente fazendo. Se tu sai daquilo ali, nossa. E é aquilo, né, Aline? A minha realidade é uma, a tua realidade é a outra. Não tem como eu pegar o meu formato de maternar e dizer que tu tem que fazer igual ou vice-versa. O que a gente pode é criar essa rede de apoio, se inspirar e encorajar umas outras. Pô, que, olha, pra mim deu certo assim, tá com dificuldade nisso, quem sabe tu tenta assim, e aí tu passa a mesma coisa pra mim e a gente vai se apoiando, uma dando a mão pra outra, mas de fato não é uma imposição, é uma rede mesmo, as mães criarem essa rede, que eu vejo que já é muito difícil as mulheres por si só se apoiarem. Sim. As mulheres, a gente luta muito pelo nosso espaço na sociedade, luta muito pela igualdade, pelo respeito, mas as próprias mulheres muitas vezes se sabotam, e aí quando elas são mães, ao invés de ter esse encorajamento, acaba acontecendo isso também. Me responde assim, bem objetivamente, Aline, se tu fosse me dizer, o que hoje, olhando para a tua maternidade, teus 4 filhos, né? Qual é a parte mais amarga de tudo que tu já viveu até hoje e a parte mais doce, que assim, que te dá um brilho no olho, te enche de dopamina ali, de hormônio bom, quando tu recorda também? Eu acho que a mais amarga é lembrar dos momentos em que eu estava totalmente destruída por dentro e ter que estar ali, digamos que vestir uma máscara e seguir sendo mãe. Porque a mãe, ela é muito... Ela se torna invisível, né, Guto? Ela se torna invisível. Então, eu acho que essa é a parte mais amarga. A invisibilidade dela, na verdade. Exatamente. E a mais doce é ver quem dos meus filhos são hoje. É o orgulho, né? É o orgulho, sim. Sabe que, pra mim, assim, eu sempre digo, quando a gente encontra outra mãe, a mãe, ela parece que ela tá sempre cansada, né? Tá cansada. E não é um cansaço físico, é um cansaço emocional, um cansaço mental. Claro, físico, quando é bebezinho ali, ainda amamenta, dorme mal de noite, tem toda aquela função. Mas quando eles vão crescendo, os desafios vão mudando. Eu brinco que nem videogame, né? A gente vai só passando de fase. Sim. E eu vejo que a paciência, assim, tu segurar pra não falar uma palavra errada, pra não
né, colocava coisa ruim sobre teu filho, uma emoção, ter uma atitude, um ímpeto mesmo, um impulso. Só que isso nos cobra o preço também. Isso cobra um preço da gente, de paciência, e aí, final do dia, tu tem que dar uma estourada em alguma coisa, ver que aquela energia ali pegar e liberar para alguma coisa, né? E aí, isso que tu falou do orgulho, né? A gente olhar o nosso filho e dizer, nossa, olha o ser humaninho que eu tô formando. E muito é em função da gente, sim. E eu acho também, aqui até fica a minha sugestão, que as mães se apoiem e se elogiem mais. Porque um filho, ele é um reflexo da mãe, principalmente é reflexo da casa, da escola, da sociedade, mas ele é um reflexo muito daquela mãe também, né? Com certeza. Com certeza. Porque é a mãe que tá ali mais tempo, né? É a mãe que, de fato, tá formando o caráter, né, daquela criança. E no caso dos meus filhos, eu sei que eu tenho total responsabilidade nisso, né? Porque eu estou ali 24 horas por dia, todos os dias, e estou ali para conversar, para chamar a atenção, porque toda a parte ruim, né, a chatice, sempre fica para a mãe. Sim, sim. Então, é eu que tô ali. Sim, a gente tá gravando esse episódio aqui um pouquinho depois do Dia dos Pais, né? Tem aquele título polêmico, que é a mãe, que é pai também junto. Mas eu queria te perguntar, como é que é o relacionamento dos teus filhos com os pais? Tu tenta separar isso na cabecinha deles de alguma forma, blindar eles de algumas informações que talvez vai prejudicar esse relacionamento? Ou o pai deles é totalmente desinteressado? Como é que é esse relacionamento falando deles com o pai deles? Eu nunca falei mal pai, Fres. Nunca, nunca falei. Eu sempre tentei, de certa forma, digamos que contornar, sabe? Mas as crianças crescem. Exato. E eles começam a entender as coisas e a perceber. Então, hoje, eu não preciso falar nada. Eles já entendem. Então, mãe, meu pai não vai buscar? Não. Ponto. Não precisa nem dizer. Eu não preciso dizer nada. E eu sei que eles amam o pai deles, né? Eles amam. Só que isso tá ficando marcado, Sim. né? Essa ausência, né? E é uma pena, porque ele tá perdendo também a ver com eles. Exatamente, exatamente. Então, eles já entendem. Claro que a Antônia, né, ela é menor, nos 6 anos, ela ainda meio, ela já, tipo, eu sempre falo que ela meio que fantasia muitas coisas assim, né? Só que vai chegar um momento que ela também vai começar a entender. Só que eu não preciso falar nada. Eles já, por si só, já entendem, compreendem o que acontece, o que tá acontecendo. Sim. O que tu diria das mulheres que são mães solo de 1, de 2, de 3, ou que em casa já se sentem muito sozinhas, já vivem essa maternidade solo não oficial, digamos assim, né? Tem ali o pai dos filhos, mas se sentem muito sobrecarregada, pedem ajuda, ou que o pai faça a parte dele. Eu não sou muito dessa nomenclatura de pai ajuda, eu acho que o pai faz a sua parte. É porque o filho é o resultado de 2 lições, não de uma só. Mas o que tu diria para essas mulheres? Tu já passou dessa pior fase, né? Os desafios vão ser para sempre, mas tu já passou ali aquele turbilhão. O que tu diria para essas mulheres? Bom, o principal é que tudo passa, né? Tudo passa. A gente acha que vai ser impossível, que não vai dar conta, mas a gente consegue sim. Claro que no início tudo é muito conturbado, né? É muito difícil, a gente não consegue entender, a gente quer que as coisas saiam perfeitas, mas não vão sair perfeitas. Porque não existe uma mãe perfeita. Uma perfeição de mãe não existe. Então a gente vai acertar, vai errar muito tentando acertar, sabe? Até entender de que jeito que vai ficar bom pra ti cada coisa, né? Uhum. E a rotina, né, de uma mãe, ela é muito exaustiva, principalmente quando a gente precisa sair fora de casa para trabalhar, ela é 1000 vezes mais exaustiva. Mas tudo dá certo no final. Sim, e a gente tem um porquê, né? O que eu digo,
até falei isso no último episódio, algumas pessoas pensam que a maternidade é para a gente, malha, ela muda a rota. Exato. E a gente tem um porquê, que é o nosso filho. Exato, porque o que é a maternidade? A maternidade, ela não é um ponto final na vida da mulher, ela é uma vírgula. Porque depois da vírgula vem mais coisas. E tem uma vida pós-maternidade. Eu também achava, lá quando eu me tornei mãe, aos 19 anos, eu achava que minha vida iria acabar, né? Que eu não ia fazer mais nada, porque eu cresci ouvindo isso. Porque não pode engravidar cedo, não pode engravidar, não pode engravidar, não pode engravidar. E acho que foi por isso que eu cresci não querendo ser mãe. Sim. Mas existe sim uma vida depois que a gente se torna mãe, não acaba tudo ali. A gente tem muito ainda para viver. Até porque os filhos, eles vão crescer. Eles não vão ser bebês para sempre, e eles não vão ser crianças para sempre. E hoje, eu tendo uma filha adolescente, eu vejo o quanto que isso passou rápido. Sim, passou muito rápido. Porque a minha filha vai fazer 18 anos ano que vem. E eu fico assim, nossa, ela vai fazer 18 anos. Maior de idade. Ela já vai caminhar com as próprias pernas, ela já não vai mais estar embaixo, já não tá mais assim, embaixo das minhas asas, né? Então ela já vai conhecer aí o mundo afora, e eu não vou estar ali 24 horas do lado dela para proteger, né? Então, o nosso papel como mãe é de ensinar aos nossos filhos o melhor caminho que eles possam criar. Mas vai chegar um momento que as decisões vão ser feitas por eles. Com certeza. E quando os filhos crescem, quem tu é? Uhum. Quem é tu além da maternidade? E hoje eu penso muito nisso. Quem é a Aline além de ser mãe? E quem é a Aline além de ser mãe? Nossa, eu sou muitas coisas, né? Porque além de ser mãe, eu sou uma mulher que ama sair para se divertir, que tá aprendendo a se permitir viver. E isso é uma coisa que, inclusive, eu tive que levar para terapia, de me sentir, de tirar a culpa de cima de mim, que além de eu ser mãe, eu sou uma mulher que precisa viver. Sim. E isso muitas mães se sentem dificuldade e se sentem culpadas. Mas se eu for no cinema com uma amiga, e não levar meu filho, não vou levar meu filho junto. Como que você não vou levar meu filho junto? É muito difícil. Mas sim, tu precisa ter esse momento teu, né? Porque eu voltei a estudar agora, que era algo que eu queria muito, né? De voltar para a faculdade. E eu tava com um sentimento assim, eu agora com 36 anos, o que eu quero ir estudar? Daqui a pouco eu já tô com quase 40, o que eu quero estudar? Eu pensando pra mim, né? Sim, tua mente te sabotando. Mas eu pensei, eu vou chegar aos 40 de qualquer forma. Uhum. Então, eu vou chegar fazendo algo que eu quero fazer, sim, né? Eu tenho muitos sonhos que eu quero realizar. E quando eu fui falar isso nas minhas redes sociais, eu pensei, né? Que as pessoas vão achar, né? Que eu tô, me achando uma jovem querendo estudar. Mas daí, sabe que isso foi bom de eu ter falado, que teve outras mães que se encorajaram, sim, e voltaram a estudar. Claro. E eu até recebi um relato há umas semanas atrás de uma seguidora que voltou com faculdade de enfermagem. Não, voltou não, ela entrou, que era algo que ela queria muito fazer, mas que ela se sentia a pele. Olha só. Pra fazer, e ela voltou, porque eu relatei que tinha voltado a estudar. Porque a gente pensa muito nisso, né? E a nossa vida vai acabar ali, vai parar e nada mais vai acontecer. Mas existe muitas possibilidades. Muito. E eu acho que tudo também é questão de uma organização, né? Sim. Uma boa agenda ali organizada, ali com as suas prioridades. E isso que tu falou me marcou muito, né? Quem sou eu além da maternidade, ou quem sou eu? Mãe, a gente vai ser parceira até o dia de fechar os nossos olhos. Mas os nossos filhos também vão ter a vida deles, e eles precisam olhar pra gente e ver que a gente também é algo além de cuidar deles. Que a gente também é mulher, que a gente é esposa, que a gente é amiga, que a gente tem as nossas vontades, para que, através do nosso testemunho de vida, a gente encoraje eles a isso, a terem a vida deles, fazerem as escolhas deles, terem as amizades deles, né? Porque eu acho que mãe é porto seguro.
eles sempre sabem que vão ter para onde voltar. O avô, a mãe, cria um bom porto seguro. Ele vai, mas se ele precisar voltar, ele sabe que tem para onde voltar. É aquela velha frase, cuidar das borboletas, cuidar do jardim para que elas voltem. Então, criar um cercado ali, para que ele fique ali até também numa dependência emocional que muitas mães criam para os seus filhos, né? E depois a gente vê muitos filhos que não conseguem se desvencilhar, tem 35, 40, 50 anos e não conseguem tomar uma decisão simples sem ali consultar o banho, a mãe, porque não foi um adulto que se estabeleceu bem. Então, acho que é o papel difícil que a gente tem, né, de formar um ser humano. Mas eu queria fazer um quiz contigo, Aline, antes da gente encerrar. Topa? Claro. A gente fala muito nas redes sociais, tem muitos vídeos engraçáveis, né? De mãe raiz e mãe Nutella. Tu tem 36, eu tenho 35, nós somos filhos da geração anos 90, então as nossas mães eram mães bem raízes, né? Daqui pra frente eu acho, não sei se vai ter mãe tão raiz quanto as nossas foram, enfim. Mas eu quero fazer um quiz contigo. Eu vou te fazer uma pergunta e aí tu me responde basicamente assim, o que tu pensa daquilo? Qual situação tu faria? Se seria uma mãe raiz ou mãe Nutella? Eu vou te responder depois com base no que tu disser, ó. Sobre chupeta e mamadeira, tá? O que tu fez? Se acalma, ótimo. Se não acalma, paciência. Ou então tu pesquisa antes um artigo científico se pode dar ou se não pode dar. Eu não dei chupeta. Ah, mãe Nutella. Não dei chupeta porque eu sabia das consequências que poderiam ter, então não dei chupeta. Não deu chupeta. Seguiu o líder, deixa chorando, não tratar tudo. Sempre tem que acalmar de outras formas. De outras formas. Passeio com o filho. Pega qualquer roupa, chinelinha, primeira coisa que veio e vambora. Ou então lookinho combinado, fralda extra, brinquedo favorito, lanchinho saudável na bolsa. Loquinho cozinhando, lanchinho na bolsa, sim. Ah, mãe Nutella, mas mãe preparada também. Com certeza. Eu penso sempre em todas as possibilidades, né? Se vai fazer frio, Isso. ou vai ficar calor, se pode se sujar, ou pode fazer xixi, não pode fazer xixi. Já penso em tudo, eu também, eu penso em tudo. Sou mãe Nutella nisso também. Ó, esse aqui é polêmico. TV, celular, tablet, sobre telas, que é um assunto até que a gente pode fazer um podcast só sobre isso, gente. Se distraiu, maravilha, coisa boa, dá, resolve, ou tem tempo cronometrado, programação educativa e controle de tela. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. As telas lá em casa, no caso só os meninos, eles têm um celular que eles usam pra jogar. Antônia ainda não, porque eu falei pra ela que ela só vai receber depois que ela aprender a ler e tudo mais. Você ainda não tem idade de ter um celular. A gente não leva o celular, por exemplo, pra restaurante. E é só vir um celular dentro de casa naquele tempo que é estipulado pra eles usar. TV não, mas... TV, a Antônia, ela assiste mais, assim, do que os meninos, mas eles gostam de que eles estão numa fase muito de jogar, aqueles jogos online, então eles jogam no celular. Entendi. Sei que tem. Sei que tem tempo. Tu falou sobre ser professora, né? E agora eu queria te perguntar, a gente tem um movimento muito grande de educação positiva também na nossa sociedade, com as crianças, a questão de métodos como o Montessori, que estimula ali o aprendizado no tempo de cada criança. Qual é a educação que tu aplicou com os teus filhos em casa? Positiva ou mista? Eu acho que é mista. A raiz ou não? Eu acho que é uma mistura, assim. Porque eu acho que tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Eu só falar, agora não dá. Agora não tem como. Então já sabe, não dá, não tem como. E eu não preciso explicar pra eles por que não dá, sabe? Porque eles sabem que, agora não tem como e é isso. Tu acha que a conversa, a partir de qual idade? Porque também tem isso. Conversa, explica pro teu filho. Mas será que uma criança de 3, 4 anos, ela tem maturidade pra entender? Vou botar ela sentada, vou dizer, agora não é hora de TV, por causa disso. Será que ela tem? Ou nessa idade é não, filho, porque a mamãe sabe que é melhor não. E ponto. Qual a idade de começar a conversar ali? De fato, a criança vai entender aquilo. Com 3 anos, eu acho que já é uma boa idade de conversar. É nessa idade que tem que conversar, porque quando eles chegarem lá com seus 6 anos, não vai mais precisar explicar tanto, que já sabem que aquilo ali não dá pra fazer. E eu faço muito isso porque eu tenho um namorado que ele tem um filho de 3 anos. Bem. Então, quando ele
vai lá em casa, a gente conversa, olha só, agora não dá pra fazer isso. E te explica pra ele. E quando eu falava só um não, ele não entendia. Mas quando a gente explica o porquê, ele começou a entender mais. Então, nessa idade, o bom é conversar. O explicar. Explicar. Dá um trabalhinho, né? Sim. Eu digo, dá um trabalho, mas vai poupar, de repente, um trabalho maior lá na frente. Exatamente. Tu falou que agora tu tá namorando. Tá namorando uma pessoa que também tem filho, né? Sim. Como é que tá sendo esse relacionamento, assim? Apesar de ainda ser um namoro, tá no começo, mas tu já te sente mais feliz, te sente mais respeitada, te sente mais madura, sente que essa pessoa te respeita, te valoriza. Como é que tá sendo nesse momento? Nossa, é muito diferente. Então, vai fazer 2 anos que a gente tá junto. Olha, já é muito tempo, então. E é uma relação totalmente diferente. No início foi bem difícil pra mim entender. Mas como assim a gente não briga por causa disso, sabe? Inclusive também levei pra terapia sobre o relacionamento, né? Porque é um relacionamento totalmente diferente. E aí eu tive que me permitir estar aberta a entender que eu mereço ser bem tratada. Olha só. E tá fluindo. Tá fluindo. E com as crianças também. Sim. É tudo muito tranquilo, assim, é uma relação tranquila. Que coisa boa. Aline, obrigada por ter aberto aqui a tua vida, o teu dia a dia, além das redes sociais, que esse é o propósito que a gente tem, pessoal, aqui no Duocast, é além do que a maioria das pessoas vê, entender quem tá por trás, construindo aquilo, compartilhando. Parabéns de mãe pra mãe, viu? Eu falei aqui que as mães têm que se encorajar, e eu levo isso, eu não só falo como eu vivo. Então, quero te dar os parabéns pela tua coragem, pela tua responsabilidade de ser mãe, e aprendi muito contigo, como pessoa, como mulher e como mãe hoje também. Obrigada pela tua presença. Obrigada, te agradeço por convite. Gente, obrigada por vocês que ficaram aqui com a gente. Ficou até o fim? Então, ó, não esquece, dá o teu like, te inscreve no nosso canal. A gente tá não só no YouTube, no Spotify também e nas nossas redes sociais. Agradecendo novamente a Morena História, essa loja linda que me veste aqui para os nossos episódios de Duocast. Um beijo grande, obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.